Vamos lá, gente. Quarta questão. Quando nasci, tinha 56 centímetros. Hoje a minha altura é de 1,46 metros. Quantos centímetros cresci? Notem que eu estou misturando aqui centímetros com metros. Então, isso não vai dar certo, né? Então, nós temos que ficar ligados nessa questão das unidades. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar um dos dois para a mesma unidade. O mais fácil aqui é transformar metros para centímetros, tá? Porque eu cresci de 56 para 1,46 metros. Então, quanto que isso aqui é em centímetros? Então, a gente vai lá para a nossa escalinha. De metros para centímetros, eu multiplico por 10 duas vezes, tá vendo? Então, eu multiplico por 100. É só andar duas casas decimais. Então, vezes 100 vai dar 146 centímetros. Então, veja, eu tinha 56 e cheguei a 146. Quanto que eu cresci? Essa conta que vai fazer é uma conta de subtração. 146 menos 56, ou seja, a minha altura final menos a altura inicial, que dá 90 centímetros, letra D. A quinta, Dona Paula precisa fazer 3 alturas de 280 centímetros cada uma. Quantos metros de tecido? Veja, a pergunta está perguntando em metros. Então, ela me deu em centímetros e quer em metros no final. Então, para encher o saco, né? Então, eu tenho que transformar esses centímetros aqui para metros. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, veja, olha para a unidade aqui. Eu estou em centímetros. Se eu quero passar para metros, eu estou voltando, tá vendo? É aí embaixo. Então, eu divido por 10 duas vezes. Centímetros para decímetros, divide por 10. Decímetros para metros, divide por 10 de novo. Então, é só dividir por 100. É a mesma lógica que eu falei anterior. Só que agora, ao invés de andar casas para frente, eu estou andando para trás. Estou voltando casas decimais. Então, eu volto duas casas decimais. Uma, duas. 2,80 metros. Então, esse é o tamanho da cortina em metros. Eu quero 3 alturas. Então, eu quero 3 vezes isso. 2,80 vezes 3 dá 8,4 metros. Né? De tecido, ou 8,40, tanto faz. Letra E. 6. Karina cortou 6,80 de barbante para amarrar 20 pacotes iguais. Quantos centímetros? Vejam, ele quer saber em centímetros cada pedacinho de barbante. Então eu peguei um barbante, desenrolei ele, tinha 6,80 metros, quase 7 metros, e eu dividi em pedacinhos de barbante, só que para amarrar 20 pacotes. Então eu tenho que dividir em partes iguais. Então, para descobrir em centímetros, eu tenho que transformar isso aqui primeiro em centímetros, tá? Então, de metro, veja, metro para centímetro, estou andando para frente. Então, eu multiplico por 10 duas vezes, então multiplico por 100. Então, é aquela lógicazinha que eu falei com vocês, multiplicar por 100 é andar duas casas decimais. 6,80 vira 680 centímetros. Tá? Agora é só dividir por 20, 680 por 20, que dá 34 centímetros. Então, é a letra B. Sétima, então eu tenho uma gaveta de uma escrivaninha. A gaveta tem 11 centímetros de altura, 11,4 centímetros de altura. E eu quero botar uma pilha de papel sulfite nela. Aqueles papéis de prova, papel branco, folha branca. Só que cada folha branca tem uma espessura de 0,1, bem fininha, né? Mas ela vai empilhando, vai chegar um momento que ela vai passar da gaveta. Eu quero saber quantas folhas dessa cabem nessa gaveta. Então, primeira coisa, unidades diferentes, não dá para resolver. Então, tem que transformar um dos dois para a unidade do outro. Ou eu transformo centímetros para milímetros, ou eu transformo milímetro para centímetros. Eu prefiro transformar o centímetro para milímetro, porque é só multiplicar, né? Andar para frente. Então, veja, centímetros para milímetros é só multiplicar por 10. Então, é andar uma casa decimal. Então, 11,4 vezes 10 dá 114 milímetros. Agora fica fácil. Eu pego 114 e vou dividir pelo 0,1, que é a espessura de uma folhinha, para saber quantas folhas cabem ali. 114 dividido por 0,1, vocês podem usar a calculadora nesses casos aí, mais difíceis, dá 1.140 folhas que cabem nessa gaveta. Letra B. Tá bom, galera? Valeu, gente. Um forte abraço para vocês. Espero que tenha sido boa a correção. E a gente, na próxima aula, dá mais uma atividade sobre isso, tá bom? Vamos treinar bastante para a gente poder aprender isso aí. Abraço.